O vestiário do Grêmio após o empate contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Mano Menezes, na coletiva, quando questionado sobre o trabalho de Luiz Wagner Vivian, parece ter feito uma crítica. Nós vamos falar sobre os bastidores do executivo de futebol, que está cada vez pior. Vamos falar ainda sobre Marcelo Marques. O empresário parece que mudou de ideia e deverá investir ainda nesta janela. Tudo isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora falar de Grêmio. Valeu, gurizada. Obrigado pelo carinho de vocês. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque o empate ontem lá contra o Vasco da Gama. Olha que joguinho sem vergonha, hein? Joguinho que, olha, deixou ali algumas situações ainda mais evidentes, né? O Grêmio não tem como não jogar com o meia, né? É importante ter um jogador desta característica, porque principalmente contra o Vasco ontem, o Grêmio cedeu muitos espaços com os três volantes. E a gente vai falar sobre isso. Enquanto isso, eu vou colocar na tela aqui os gols da partida, os lances, né, que a Grêmio TV divulgou nas últimas horas. Mas vamos focar um pouquinho também nos bastidores. Vamos falar sobre Mano Menezes, porque o Mano, na sua coletiva, ele numerou algumas oportunidades. Ele disse que não pode perder as chances que os nossos jogadores perderam. E essa é uma crítica que o Mano vem fazendo já há algum tempo, né? Nossos atletas perdem muitas chances e em momentos que não deveriam perder, que não poderiam perder, né? Principalmente num jogo como o de ontem, que tava lá e cá, e daqui a pouco tava todo mundo, né, meio morto ali, um jogo que, vamos lá, um jogo ruim, na verdade, né? Aquele jogo bem complicado de se assistir. Mas o grande ponto do Mano, a grande crítica do Mano é sobre isso, é sobre o Grêmio perder muitas chances. O Grêmio tem jogado, tem deixado de jogar muitas vezes e os times estão vindo pra cima. E essa é uma crítica que o Mano fez também na última coletiva. Ele tem optado por três volantes desde o jogo passado e o Grêmio vem se defendendo melhor. Mas por outro lado, com os três volantes, o Grêmio deixa de atacar. E isso pro Mano hoje é um problema, porque se ele coloca Cristaldo ou o Monsalve, né? Agora o Monsalve tá lesionado, mas se ele coloca o Monsalve também para armar o time, ele vê um Grêmio mais vulnerável. Um Grêmio que chega melhor, mas mais vulnerável. Quando ele opta pelos três volantes, isso é a opinião do Mano, tá? Ele acredita que o Grêmio marca mais. Minha opinião, tá? Não acho. Não acho. Mesmo com três volantes, o Grêmio toma sufoco. Ontem tomou sufoco do Vasco. Tomou sufoco do Vasco. Então, assim, eu não acho que o Grêmio se defende melhor com três volantes, principalmente na figura do Edenilson e do Alex Santana, né? Que são dois jogadores que não marcam ninguém. Ninguém. Vamos combinar uma coisa aqui. O Edenilson eu acho que é pior ainda, porque o Edenilson, ele chega lá na frente, ele não consegue fazer nada e engana ainda, né? Engana ainda. Então, eu acho que nem se defende melhor com três. E vamos lá, atacar melhor, talvez ataque melhor com o meia, mas eu acredito que preenche espaço, pelo menos tendo o Cristaldo ali na frente, faz com que o time adversário se segure um pouco mais, tendo a presença de um jogador do Grêmio ali na frente. Mas dizer que o Grêmio ataca muito melhor também, aí também já é demais, né? Mas enfim, ele tentou ter essa posse contra o Cruzeiro, não deu certo, não adiantou. E ali ele já justifica essa mudança que ele fez a partir, né, do jogo diante do Alianza Lima no meio de semana. Mas ele acredita que o Grêmio melhorou bastante no segundo tempo e ele tomou algumas situações já pensando no jogo da quarta-feira. O Mano, ele fez algumas ponderações. Porque ele foi questionado sobre. Aliás, a primeira pergunta, né? Foi da jornalista da RBS. Eu me esqueci o nome dela. Mas ela faz um balanço da volta do Grêmio, né? Neste segundo semestre. E ali ela diz: ó, o Grêmio tem duas derrotas e um empate. E o Mano, não. Nós temos uma derrota no Campeonato Brasileiro e um empate. E uma derrota na Sul-Americana. E o Mano faz essa ponderação que tem que separar as competições. Separar as competições para que não se veja como um bolo total. Quando um repórter trouxe o número de finalizações, né, foram 30 finalizações do Vasco, o Mano já perguntou, mas quantas foram no gol? Aí o repórter disse, ó, foram 7. Aí o Mano, não, peraí, então estamos dentro do padrão. Ele achou normal, é a média normal da partida. Vamos lá. O Mano, a cada coletiva, ele parece estar levantando um pouquinho mais o tom. Isso é importante que se diga, porque lá no início, o Mano ele respondia todas as perguntas de boa, não tinha. Ele brincava, isso, aquilo e tal. Agora o Mano parece estar levantando um pouquinho mais o tom nas respostas de perguntas que muitas vezes são. Né, a gente
tem que perguntar. Essa mesmo, por exemplo, que a Valéria Poçamai, tá? Fez ali para ele sobre o Grêmio ter, no caso, resultados ruins dessa volta. Pera aí um pouquinho. É o macro, é o Grêmio, é o mesmo treinador, os mesmos jogadores. É o macro Grêmio. Foram 2 derrotas, uma goleada e um empate. 2 derrotas sendo uma goleada. Então, aquele trabalho que o Mano prometeu, aquela diferença de melhora que o Mano prometeu que aconteceria depois da parada para o Super Mundial, não aconteceu. Não aconteceu. E foi ele quem prometeu isso. Ele disse que o Grêmio melhoraria pelo menos 30%. E não aconteceu. Então o Mano está sendo cobrado pelas próprias ações e pelas próprias falas. E ele está levantando o tom nas coletivas justamente por essa cobrança. E é importante que a gente esteja atento a isso aqui. É importante, porque daqui a pouco começa aquele nós contra eles de novo. Ah, a imprensa tá pegando no pé, a imprensa tá cobrando, a imprensa tá não sei o quê. Mas foi o próprio Mano quem disse que poderia ser cobrado. Então, fica complicado isso aqui, né? O Mano, ele diz que tem que aprender a separar e reconhecer os méritos do adversário. Né? Quando se tem uma parada muito longa, isso pode trazer prejuízos, que poucos estão jogando bem. Ali ele coloca o Cruzeiro, coloca o Botafogo, o Palmeiras e tal. Então já começa a se vacinar, parece, né? O Grêmio, nessa parada, segundo o Mano, priorizou a parte física, né? E quem prioriza a parte física demora um pouquinho, sofre um pouquinho mais, de acordo com o Mano Menezes. Pro jogo da quarta-feira, o Mano disse que vai se agarrar na mística, né? Das 3 viradas de 2-0 que o Grêmio teve, 2 foram com ele e a outra com o Felipão. Então vão se unir os dois aí para poder entrar em campo nesta quarta-feira, tendo aí essa mística do tricolor. Primeiro, fazer um gol e não sofrer principalmente, né? E aí sim, durante a partida, além de começar a administrar, começar também a correr atrás do segundo. Mas a primeira coisa é começar vencendo a partida, abrindo o placar logo de início ali. Situações de Mano Menezes, tá? A coletiva do Mano foi muito nesse tom, foi muito nessa situação do Mano responder um pouco destas perguntas que ainda vagam no ar. O Mano, ele parece estar se vacinando de algumas situações, mas é complicado, né? São cobranças da qual ele mesmo fez promessas e, vamos lá, tem que começar a dar resultado. Eu entendo pelo menos a situação do Mano, eu entendo que ele precisa de jogadores, precisa de contratações, a direção cada vez mais letárgica, não entrega o que o Mano precisa, mas vamos combinar que tá muito complicada a situação do Grêmio e não dá para deixar assim também, né? Gente, vem pra cá porque eu quero falar com você sobre outra situação importante, porque ontem também teve uma informação que eu trato ela como espetacular. É uma novidade que vai nos ajudar demais. Ontem aconteceu o aniversário do Gaúcho da Geral, tá? E ali na festa tava Marcelo Marques. E um dos repórteres é o Dudu News, né? O Dudu News, ele foi e entrevistou o Marcelo Marques. Perguntou pro Marcelo: e aí, Marcelo, vamos investir nessa janela? Será que a gente pode ter algum reforço aí, já que o Grêmio não tem grana e tal? E o Marcelo, ele deixa muito claro que vai investir. Ele vai ter uma reunião nesta semana com o presidente Alberto Guerra, ele vai ter uma reunião com o Rossato, e ali vão se alinhar algumas situações de possibilidade de investimento. Possibilidade porque ele usou a palavra possibilidade, mas com certeza vai vir alguma coisa por aí. Só que tem um detalhe importante nisso tudo, tá? O Marcelo Marques, ele já fala como presidente do Grêmio, eu acho isso muito legal, tá? Muito legal. Ele já fala como presidente do Grêmio, não, porque a gente quer melhorar o time, né? Pensando já ali na frente, estar numa Libertadores. Como é que ele usa a palavra ali? Melhorar a situação para quando nós assumirmos lá no início do ano. Então, assim, o Marcelo, ele já fala como presidente do Grêmio. E as ações dele já são como presidente do Grêmio. E eu acho isso muito bom. Porque o além, o bastidor, é que o Marcelo até aceita investir no Grêmio. E ele quer fazer isso, tá? Ele quer fazer isso. E essa é a informação que é a grande novidade. Porque até sexta-feira o Grêmio negava tudo isso nos bastidores. Mas a grande novidade é essa. Eu até gravei um vídeo aqui na sexta, falei sobre isso aqui. E essa é a grande novidade. O Marcelo quer investir. Só que o Marcelo, ele não quer entregar a grana na mão. O Marcelo não quer, por exemplo, que o Luiz Wagner Vivian faça esse trabalho todo. Porque o Marcelo não tem confiança no trabalho do Luiz Wagner. Quando ele foi questionado lá na sabatina feita pelo Alex Bagé,
quando ele foi questionado sobre o trabalho do Luiz Wagner Vivian, ele disse, não, o Vivian pode continuar com a gente, mas na logística, que ele é um extraordinário cara de logística. Mas no futebol, não, no futebol nós temos outras. Então, ele sabe que hoje um dos grandes problemas do Grêmio é o Luiz Wagner Vivian. Essa semana eu fiz uma retrospectiva com vocês aqui. Caiu o Brum, caiu o Calef, caiu todo mundo. Só o Luiz Wagner Vivian seguiu. Ele e o presidente Alberto Guerra. O presidente não tem como cair. Né? Incompetência não gera impeachment. Mas o Luiz Wagner ele é pago, cara. E se a gente pegar um retrospecto dele aqui, eu achei maravilhoso. Aqui, ó, foi até o Diogo Rossi quem trouxe nas últimas horas. Presta atenção. Olha, presta atenção. Matheus Magalhães, o Braga pediu 4 milhões de euros. Vendeu por 1 pro Estrela Vermelha. São jogadores que o Grêmio buscou. Os caras pediram 4 milhões de euros. Venderam por 1 pro Estrela Vermelha. O Adrielson, o Leão pediu 6. Venderam por 2,2 para a equipe árabe lá. Danilo Barbosa, uma reunião de pré-contrato com o Fortaleza e conseguiram por empréstimo. E o Grêmio queria trazer o jogador e não conseguiu. Não dá, né? Não dá. E os relatos de bastidores são ainda mais assustadores. Que o Luiz Wagner Vivian deixa de responder aos empresários, que combina uma coisa na hora da negociação e quando vai pro contrato é outra diferente. E vocês lembram a negociação com o Caixinha? A negociação do Caixinha, lembra o que vazou nos bastidores? Por mais que ele tenha sido o que ele foi, que ele deixou o Grêmio para ir lá pro Santos e tudo mais, mas vocês lembram qual era a informação de bastidor? Que ele pediu uma coisa, foi acertado e quando foram pro contrato estava outra diferente? Ó, se encaixando as informações aqui. Então vejam que os relatos, eles são diversos sobre a atuação do Luiz Wagner Vivian. Inclusive com interferência na base. Será que é por acaso que a base do Grêmio tá do jeito que tá? Que ontem perdeu o gauchão pro rival? E que na próxima quarta-feira, se não ganhar do Vasco, pode ser rebaixada? Será que é por acaso tudo isso? Tendo interferência também do Luiz Wagner Vivian? E é justamente pensando nesta incompetência deste senhor que ainda está no Grêmio, que o Marcelo Marques até aceita ajudar. Mas ele não quer colocar o dinheiro na mão do Grêmio. E ontem, né, durante a coletiva, o Mano foi questionado sobre o trabalho do Luiz Wagner Vivian pela demora da chegada dos reforços. E a resposta do Mano, o Mano foi muito inteligente, porque ele não precisou direcionar uma crítica direta ao Luiz Wagner Vivian, mas a analogia feita por ele é um tapa bem dado. Olha o que o Mano diz, ó. Não se deve fazer xixi pra cima porque pode cair nos olhos. O cara é diretor executivo, cargo acima do treinador. É a obrigação dele, como técnico, fazer a melhor avaliação possível. Gente, se isso aqui não é uma crítica, poxa vida, né? Poxa vida. Então, juntando tudo isso e agora a gente conhecendo esses bastidores, fica muito claro que a situação do Grêmio ela não pode ser somente colocada no fardo, né, do Luiz Wagner Vivian, mas ele hoje é um dos principais responsáveis. Ele só não é mais responsável do que o presidente Alberto Guerra, porque quem tem a caneta para mudar tudo isso é o presidente. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no canal, comenta, quero saber a tua opinião aí. Marcelo Marques está certo em ponderar quem pode ser contratado ou não, ou tu acha não? Se ele quer investir, tem que entregar o dinheiro pro Grêmio e o Grêmio gere. Eu acho que não é por aí. Minha opinião, tá? Acredito que ele faz muito certo, porque ele tá pensando já na gestão dele ali na frente e no trabalho que foi feito até agora. Já deu para ter um exemplo muito grande, né? Não precisa de mais, eu acho. Quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.